Foi? Foi. Então, acho que 6h04, 6h05 agora, né? Então, vamos começar de pouquinho, Rodolfo. Então, boa tarde, pessoal. Vamos começar com mais uma apresentação do Jornal Club, né, dos alunos do PTGF. Hoje, o aluno vai apresentar um aluno da casa, né, conhecido nosso, a organização do Jornal Club agora, o Rodolfo Rocha. Foi trazendo um pequeno background do Rodolfo. Né? Foi aluno da UERJ, né, de graduação, foi aluno da UERJ de mestrado também, com a professora Letícia, e agora está fazendo o doutorado também aí na UERJ. Então, Rodolfo, fica à vontade, você tem aí suas meia hora para apresentar, Beleza. e é isso aí. Tá, valeu. Obrigado aí, João. Boa tarde a todos e todas. Bem, talvez o título da apresentação seja um pouco diferente lá do título do e-mail, é porque eu tentei condensar bastante coisa lá do que eu apresentei no meu mestrado, porque eu achei que a apresentação ia ficar muito pesada, enfim. Então, eu acho que meio que resolvi separar em duas apresentações, vou fazer uma breve discussão sobre o grupo de remuneração funcional e numa possível futura apresentação eu discuto alguns resultados físicos mais palpáveis que ele pode trazer para a gente, tá? Bem, então a apresentação vai ser dividida em basicamente três partes. Uma motivação bem simples. Vou introduzir a ideia bem superficial do grupo de remuneração de Wilson e em seguida eu vou explicar também o que seria o grupo de remuneração funcional. Tá? Então, uma motivação seria basicamente quando a gente estuda um sistema físico, a gente está interessado em calcular as funções de Green, né? Que seriam os nossos propagadores que vão ditar a dinâmica do nosso sistema físico. Uma situação importante que o propagador tem um papel fundamental é no cálculo da matriz S, né? Onde você consegue calcular seções de choque, funções de decaimento, bem, o que você está interessado em saber do seu sistema. Né? Tá, mas então, por que essa ideia de renormalização e propagador? Né? Geralmente, para a gente calcular esses propagadores e ditar a dinâmica do nosso sistema, a gente utiliza alguma técnica em teoria quântica de campos. Tá? Bem, a técnica mais usada e mais conhecida é a teoria de perturbação, onde a gente encontra na série perturbativa infinitos, né, para uma escala de momento muito grande. E aí a gente começa a se questionar, tipo, beleza, se eu estou querendo calcular alguma coisa física finita lá, né, lá na hora do meu experimento, como é que eu vou interpretar essa quantidade física se eu tenho um infinito? Então, a ideia, enfim, da renormalização em si é como a gente pode tratar esses infinitos que aparecem em escalas de momento muito grande, para que assim a gente possa ter resultados finitos. Né? Então, eu botei aqui só dois exemplos que geralmente aparecem em integrais de loop, em teoria de perturbação, que podem gerar infinitos para a gente. E para a gente começar a tratar esses infinitos, a gente basicamente introduz uma função reguladora, que é chamada de um cutoff, é um corte que a gente aplica em uma escala muito grande, né, de momento, em que a gente possa controlar bem essas divergências. Só por curiosidade, a divergência desse primeiro gráfico aqui, geralmente chamada de divergência quadrática, e desse segundo gráfico aqui, dessa função de 4 pontos, seria uma divergência logarítmica. Então, a gente tem um problema, então, que a gente tem em termos infinitos que podem aparecer na nossa série perturbativa. Então, a gente precisa buscar uma solução para isso. Né? Então, eu resolvi listar três caras da época que começaram a trabalhar com essas coisas, que foi Feynman, o Schwinger e o Dyson. Bem, tem mais gente, mas coloquei esses três caras aí porque são, enfim, acho que a maioria conhece. Em que eles começaram a tratar esses infinitos, absorvendo esses infinitos nos parâmetros de acoplamento, né? Seja ele parâmetros de massa ou parâmetro lambda. Né? O que seria basicamente isso? Seria você introduzir contratermos na sua lagrangiana infinitos, que quando você fizesse, né, a teoria de perturbação e calculasse aquelas integrais, esses infinitos se cancelavam. Né? E aí você tem um resultado finito, né? Uma integral
numa escala de momento grande. Depois disso, veio a ideia do grupo de renormalização, em que traz para a gente o melhor entendimento das interações em altas energias, tá? Em que também motiva a gente a estudar teorias efetivas, que são teorias que descrevem fenômenos físicos em uma escala de energia, né, relativa. Eu resolvi colocar também 2 papers aqui que começaram a utilizar esses processos de renormalização, um do Gelman, de 1954, e um do Bogolyubov e o Shirkov, né, de 1955. Né. E aí depois vem o Wilson, né, e reformula toda essa brincadeira aí de renormalização, introduzindo, né, o grupo de renormalização de Wilson, famoso, por volta dos anos 70, onde em 1982 ele ganha o prêmio Nobel com esse trabalho que eu coloquei aí, mas isso é basicamente só para dar uma motivação histórica. Então, o que era a ideia, basicamente, assim, do Wilson, né? É trabalhar o nosso funcional gerador, né? Que se você tomar derivadas funcionais desse cara com relação aos campos, a gente consegue encontrar os propagadores. Trabalhar esse cara colocando um vínculo nele de um cutoff, que seria esse lambda, né? Onde agora esse lambda limita a teoria que você está estudando, no qual níveis de energia, níveis de momento, né, maiores do que esse valor que você impõe como sendo um valor limite, você não tem campo nenhum, ou seja, você não tem uma teoria física, né? E, bom, e a partir disso, ele consegue, ele fixa, né, um valor de energia intermediário e diz que os valores altos de momentos a gente pode chamar de momentos rápidos, né? E os valores de momento abaixo desse momento intermediário a gente pode denominar como um momento lento. E qual que é essa ideia de fast moment e slow moment, né? É basicamente camadas de momento. O que acontece aqui agora é que a gente vai realizar integrações em camadas de momento lento e rápido, tá? Onde a gente pode interpretar essas camadas de momento como sendo uma esfera, né, delimitada por uma outra esfera, um círculo, né, tanto faz, onde o raio menor desse círculo vai ser dado pelos momentos slow e o raio menor pelos momentos fast, né? E a região de integração que você está realizando, tratando nessas divergências, onde você está se livrando delas, é a região em azul. Então, o que você faz basicamente? É pegar o seu funcional gerador, que pode trazer infinitos para a gente, separar ele em 2 partes, em momentos rápidos e momentos lentos, né? Escolher uma ação de partida, aplicar a teoria de perturbação, fazer reescalonamentos nos campos, você acaba reescalonando os campos em termos desses parâmetros B e lambda, em que você chega em constantes de acoplamentos que dependem dessas quantidades B e lambda, né? A dependência da escala de momento dessas constantes de acoplamento vão gerar para a gente uma ideia de fluxo, né, de grupo de renormalização, no qual a gente pode fixar um espaço abstrato dessas constantes de acoplamento, no qual, à medida em que eu vou integrando as camadas de momento, né, à medida que eu vou integrando os meus momentos, eu vou criando um fluxo, né, em que cada ponto desse fluxo eu posso fixar uma lagrangiana diferente, porque os meus parâmetros agora dependem de uma escala de energia, né? Então, assim, essa é a ideia, assim, muito falada bem resumidamente, do grupo de renormalização de Wilson, e vai ser isso que eu vou levar para o grupo de renormalização funcional. Tá? O grupo de renormalização funcional é um método não perturbativo, tá? Que ele pode dar acesso para a gente a física não perturbativa, tá? Em que a gente trabalha em sistemas físicos fortemente correlacionados, em que teoria de perturbação, enfim, não funciona. Mas ele também pode te dar resultados em que você tem uma constante de acoplamento também pequena, tá? Isso não é problema nenhum. Então, antes de eu introduzir o grupo de renormalização e o formalismo, né,
dessa ideia, eu vou meio que motivar uma modificação que a gente acaba fazendo na mão, que é o seguinte. Imagina que a gente tem uma ação em que a nossa massa é muito grande, comparada ao momento que a gente tem. Tá? Então, se a gente joga a nossa massa para infinito, a única contribuição relevante do campo que a gente vai ter é uma contribuição trivial do campo, né? Que você vai calcular lá o seu funcional gerador, mas você, enfim, tem um campo zero, então você não tem, sei lá, teoria. Então, basicamente, o que a gente faz para resolver esse problema, né? A gente introduz uma função chamada função cutoff, que é dada dessa forma aqui, necessariamente quadrados nos campos, em que ela vai depender de uma função reguladora que vai filtrar esses modos em que os momentos eles são abaixo, melhor, são muito pequenos, tá? Ou seja, os modos de momentos muito menores do que a escala de massa, eles são suprimidos, e ficando somente os modos dos momentos em que eles são grandes, comparados a essa massa tão grande que a gente está comentando aí. Eu trouxe aqui um exemplo, né, basicamente, de alguns reguladores que a galera usa. Bem, você pode escolher qualquer regulador, mas aí o preço a se pagar é bem alto. O regulador que eu vejo a galera usar bastante é chamado de regulador otimizado, que é o denominado como Lithium Cutoff, em homenagem ao físico inglês. E aqui do lado, eu coloquei um gráfico assim para introduzir basicamente o papel do regulador. Como a gente está trabalhando com teorias em escala de energia, o papel do regulador vai ser filtrar momentos pequenos que podem aparecer na nossa teoria. Então, quando a gente pega o nosso momento, sei lá, a parte do zero e joga para infinito, né, obrigatoriamente o cutoff ele tem que sumir quando ele começa a fazer quando ele filtra esses momentos pequenos, né? Então ele cumpre o papel dele, filtra esses momentos, você joga a tua escala lá para o infinito e esse cutoff ele tem que rapidamente ir para zero, tá? Bem, feito isso, assim como a gente tem lá o fluxo do grupo de renormalização, o fluxo do grupo de renormalização do fluxo do grupo de renormalização funcional, ele é definido a partir de uma ação efetiva média, em que ela acaba sendo modificada por esse cutoff. Tá? Essa ação efetiva média, ela vai interpolar entre a ação clássica e uma ação quântica da tua teoria, tá? E com isso ela vai ter que respeitar algumas propriedades. No limite de capa indo a zero, a gente vai estar no limite quântico, onde todas as flutuações quânticas do nosso sistema vão estar incluídas. Quando a gente toma valor de capa intermediário, valor de momentos intermediários, os momentos infravermelhos eles são suprimidos, mas você ainda pode ter flutuações ultravioletas. Tá? Só que quando você toma o capa indo para o lambda, na verdade, indo para infinito, né, que vai ser igual a capa, a gente tem então todas as flutuações suprimidas e a física é clássica. Você vai para um regime em que a sua ação efetiva média torna-se a sua ação clássica. Tá? Então vai ser dessa forma que a gente vai trabalhar com os infinitos utilizando o grupo de renormalização funcional. Bem, essa ação efetiva, né, média, ela interpola entre a ação clássica e a ação quântica por meio de uma equação de fluxo, tá? Onde essa equação de fluxo é a equação de Wettrick, determinada dessa forma, para um campo escalar. Tá? Ela pode ter algumas modificações quando você trabalha com férmions ou com alguma outra teoria em que seu campo não seja totalmente escalar. Tá? Algumas propriedades dessa equação de Wettrick é que ela é geral e exata, tipo, ela não vai depender da sua ação de partida, do seu sistema físico. Basicamente, né, você tem só a condição desse formato dela ser um campo escalar. Ela é uma equação diferencial não linear, né? Para solucionar ela, a gente vai precisar de alguns truncamentos, porque não tem como resolver isso de forma analítica. Ela é uma equação completamente
complicada, e esse é o preço de você estar trabalhando com uma equação não perturbativa. Ela te dá o conhecimento do seu propagador completo, né, que seria esse termo aqui, que a gente pode chamar de propagador regularizado, né, porque tem esse termo aqui da função do cutoff. Ela te permite calcular funções beta, que são importantes também, e é uma equação que te dá contribuições a um loop. Tá? A representação diagramática dessa equação ela é dada dessa forma daqui, onde o loop, né, é dado pelo traço, é caracterizado pelo traço. A linha contínua é dada pelo propagador completo da teoria, e o delta, e esse pontinho aqui é uma inserção referente à derivada do regulador. Vale ressaltar que essa derivada em t, ela não é o tempo, tá? Bem, até esqueci de colocar. Essa derivada, ela vai ser basicamente um k derivada com relação à nossa escala de energia. Tá? Isso é questão de notação. Bem, como eu tinha dito, para você solucionar essa equação de Wetterick, né, e chegar a resultados não perturbativos, a gente precisa de algumas aproximações. Aproximações assim mais famosas, né, entre aspas, são aproximações da solução efetiva em que você pode escrevê-la em termos de uma combinação linear de constantes de acoplamento dos operadores diferentes às constantes de acoplamento. Você pode considerar também aproximações de expansões em vértice e também aproximações derivativas, no qual aqui a gente está trabalhando em potências de derivadas do campo. Então, eu trouxe duas breves aplicações do grupo de normalização e alguns resultados interessantes que ele pode trazer para a gente. Aqui agora, então, eu vou mostrar o resultado de uma função beta para a teoria lambda F4, tá? Utilizando o grupo de normalização funcional, e eu vou comparar o resultado que o grupo de normalização funcional dá para a gente com o resultado utilizando a teoria de perturbação. Tá? Então, basicamente, o que a gente faz é definir uma ação efetiva, dessa forma aí bem simplificada, né? Em que a gente vai considerar esses termos ZK constantes e campos homogêneos. Bem, a gente poderia considerar campos não homogêneos e ZK não constantes? Poderia. Mas isso ia piorar bastante as coisas e ia trazer muito mais complexidade. Então, a ideia basicamente pega a equação de Wetterick, deriva a equação de Wetterick, que é o lado esquerdo, em relação à escala de energia. Após isso, utiliza um regulador, né, para a gente poder filtrar as camadas de baixo momento e derive o seu regulador. Encontre o propagador completo da sua teoria, que é fazendo derivadas, né, com relação à derivada da ação efetiva com relação aos campos, e joga na equação de Wetterick. Fazendo isso, a gente chega nessa equação aqui um pouco mais fechada, em que o regulador já cumpriu o seu papel de filtrar os momentos de baixo momento, e agora o que a gente precisa fazer basicamente é derivar o lado esquerdo da equação de Wetterick, que é derivar a ação efetiva. Tá? Bem, quando a gente faz teoria de perturbação, a lá o Wilson, lá, como eu tinha mencionado, há um reescalonamento dos campos, em que a gente reescalona os campos em termos dos parâmetros lambda e b, né? Aqui, no grupo de normalização funcional, o que a gente vai fazer? A gente vai reescalonar as nossas constantes de acoplamento em termos da variável k, onde a potência da variável k é relativa à dimensão do seu acoplamento. Tá? A massa tem dimensão 2 para qualquer dimensão que você esteja tratando, e o lambda é dada em d-dimensional dessa forma aqui. Tá? Então, enfim, jogando tudo isso na equação de Wetterick, o que a gente chega das funções beta para lambda F4 é bem interessante até. Nota que as funções beta, né, do lambda F4 de uma teoria não perturbativa, né, no caso o FRG, a gente vai ter todas as contribuições da constante de acoplamento, que seria lambda,
e mk ao quadrado. Quando a gente faz teoria de perturbação, a gente pode notar que esse resultado aqui é basicamente uma ressoma desse cara aqui, né? Se a gente pegar esse 1 sobre 1 mais mk aqui e expandir em série perturbativa e pegar os termos de ordem relevante, a gente chega nesse resultado. O que a gente conclui com isso, né? A gente conclui que se a gente utilizar a FRG para calcular as funções beta da teoria lambda F4, a gente não está perdendo informação na constante de acoplamento. Tá, beleza, a gente não está perdendo informação, mas a gente está colocando muitas restrições para a gente chegar nessa equação, né? Sim, isso infelizmente é o preço que a gente tem que assumir. Tá? Um outro resultado foi o que eu fiz no meu mestrado, isso aqui eu vou comentar bem por cima também, que foi utilizar o grupo de renormalização funcional para calcular a transição de fase, tá? Que seria a condensação de píons. Onde aqui seria basicamente a mesma coisa. Obviamente que a gente está em outra teoria, né? A gente tem que considerar agora os campos dos píons e as simetrias que essa minha teoria ela deve exigir. Tá? E o que acontece? O que acontece a gente faz o mesmo procedimento, calcula o regulador, utiliza um regulador, que mais uma vez, o regulador de Littin, no qual ele vai ter que ter aquelas propriedades de suprimir modos de momentos pequenos e ser nulo quando esses modos já forem suprimidos. A gente vai utilizar também uma aproximação de potencial local, que é chamada LPA, no qual o ansatz dela é que a tua ação efetiva ela vai ser proporcional ao teu potencial efetivo. Tá? Então, bom, fazendo todo o procedimento que tem que ser feito para encontrar a equação de fluxo relativo a essa teoria, a gente chega numa equação de fluxo final, né, em que essa equação de fluxo vai gerar para a gente 3 equações diferenciais. A equação de Wetterich, sem nenhuma aproximação, ela vai gerar para a gente N equações diferenciais acopladas. Tá? Então, com a implementação do LPA, da aproximação de LPA, a equação de Wetterich gera para a gente 3 equações, sendo duas delas acopladas e uma não. No meu caso aqui, eu não cheguei a resolver essa daqui, porque ela está desacoplada das outras, e foquei em resolver essas 2 equações aqui, utilizando matemática, obviamente. Não tem como resolver isso de forma analítica, né, na mão. Então, basicamente o que a gente faz é colocar o potencial químico associado ao meio lá que eu estudei indo a zero e assim fixar os parâmetros. Eu fixo a minha escala de energia muito grande, né, próxima de 1000 unidades arbitrárias. Eu fixo minha constante de acoplamento lambda e fixo também a minha constante de acoplamento m ao quadrado. Então, realizando as integrações dessas 2 equações, eu encontro um fluxo para o meu parâmetro mk, no qual, no limite de k indo a zero, eu tenho, então, a minha massa efetiva com todas as correções quânticas incluídas. E no limite em que eu tomo k para infinito, esse meu parâmetro de acoplamento vai a zero. Tá? A mesma coisa acontece para o parâmetro de acoplamento de lambda, só que nesse caso ele não vai a zero. Ele, na medida em que eu aumento a minha escala de energia, ele tende a fixar no valor que foi aproximadamente 2. Eu cheguei a considerar resultados muito maiores do que 1000 também, quando eu fiz esses cálculos. Bem, mas isso para valor de potencial químico igual a zero. Né? Então, a fase de condensação vai ser dada no potencial químico diferente de zero, no qual o potencial químico ele vai se igualar, ele tem que se igualar, na verdade, ao parâmetro que você está utilizando para controlar, sei lá, seja sua massa, seja o que lá que você queira estudar. Então, o potencial químico ele tem que tender para o valor, por exemplo, da massa da sua partícula no estado de condensação. Nesse caso aqui, eu tenho a minha massa fixada, que seria isso aqui, sem o potencial químico,
E, enfim, calculando o running lá das equações de Wetterick, eu consigo encontrar o ponto, ou melhor, o potencial crítico relativo à transição de fase de um campo escalar complexo carregado, que seria os pions, que seria dado dessa forma aqui. A gente pode ver que o potencial químico está muito próximo, a razão entre o potencial químico e a massa está muito próxima de 1. Né? Então, eles estão basicamente iguais. Então, algumas conclusões aí do que eu tirei durante tudo isso que eu falei é que o grupo de renombração funcional ele é uma ferramenta não perturbativa e pode se tornar poderosa para abordar a estrutura de fases, seja ela de teoria de quântica de campo em um meio, que foi o caso que eu fiz na minha dissertação. A aproximação, a gente precisa utilizar aproximações para reduzir a equação de Wetterick, para que assim essas equações de fluxo sejam resolvidas, senão a gente não consegue. Tá? Nesse trabalho que eu fiz também, eu tomei resultados a temperatura zero, em que eu posso tomar, então, como trabalho futuro, resolver essas equações, considerando contribuições térmicas. Isso também é uma coisa que eu estou começando a querer mexer agora, eu voltar para esse trabalho. Como trabalho futuro também, eu posso resolver aquela terceira equação lá. E também eu posso melhorar a minha aproximação da ação efetiva. Né? O ponto é que a gente não sabe se esse running desses acoplamentos são realmente características do meu sistema físico ou não, ou sejam só devido às aproximações que eu tomei. Né? Então, para eu dizer que esses resultados são palpáveis e são fortes, eu preciso assim, melhorar as aproximações e tentar medir esses acoplamentos novamente e ver se eles vão mudar com essas novas aproximações. Bem, se eles não mudarem, isso pode dizer que minha teoria é bem definida. Tá? Então, obrigado, seria basicamente isso aí. Valeu, Rodolfo. Obrigado aí, parabéns pela apresentação. Você não bateu o recorde do Natan de tempo. Mas agora a gente pode abrir para as perguntas, pessoal. Quem tiver pergunta aí pro Rodolfo, só abrir o microfone e falar. Rodolfo. Oi. Beleza? Eu queria saber qual é o critério para você escolher o regulador. Por que você escolheu esse regulador? Por que não escolheu os outros? Tá. Critério de simplicidade, na verdade. Somente isso. Agora, a inspiração desses reguladores eu realmente não fui a fundo. Cadê onde é que eu botei aqui? Uhum. Eu vou botar nele aqui. No regulador de Lithium, é um pouco tranquilo a gente ver que os momentos eles podem ser filtrados, né, de uma forma mais abrupta, porque a gente tem uma função θ ali, né? Sim. Então, se a gente toma um certo limite de K, esse regulador aí vai para zero, ou então ele assume um certo valor, né? Agora, os outros, enfim, eu não cheguei a ver, não. Mas o que eu acho é que questão de simplicidade mesmo. Entendi. Não, tá, eu vou dar uma olhada nisso depois. Beleza. Eu achei legal, né, essas funções reguladoras que, pelo menos as duas primeiras, né, tem uma cara de que é justamente para cortar, né, tomando um limite de K muito alto, o negócio vai a zero. Isso, sim. Rodolfo, eu também tenho outra pergunta, né? Na parte final, quando você trabalha com os pions, você fixa primeiro Mi igual a zero e depois Mi diferente de zero. Tem algum sentido físico ou você só está fixando esses caras mesmo? Mi diferente de zero. Tá, tem um sentido físico, sim. Na verdade, o sentido físico associado a isso tá com as fases de condensação. É porque, enfim, precisaria explicar tudo de novo. Mas a ideia é você encontrar... É porque aqui eu estou fazendo um toy model, tá? Eu não estou utilizando realmente os pions. Aquele valor de massa que eu encontrei aqui, M0, não é a massa do pion. Mzão, cadê? Esse aqui. Não é a massa do pion, tá? Não, o que eu estou falando é o Mi, pô, é a fixação de parâmetros, né? Sim. Aí eu vou chegar lá. Então, okay.
quando eu estudo lá a condensação de pions utilizando o estudo do potencial efetivo, a condensação de pions ela vai se dar quando tu tem um valor de potencial, obviamente, diferente de zero, e que esse valor de potencial ele vai se igualar à massa da tua partícula. Tá? Então, o que basicamente eu fiz aqui foi encontrar um parâmetro de massa inicial que eu tenho, que quando eu coloco um potencial químico, esse potencial químico tem que entender esse parâmetro de massa. E assim caracterizar a transição de fase, que é a mesma coisa que acontece quando eu faço, eu utilizo o estudo do potencial efetivo da ação quiral lá dos pions, entendeu? A ideia é basicamente essa. Não sei se eu fui claro. Não, entendi. Valeu. Ô, Rodolfo, eu queria voltar rapidinho ali no regulador. Tá. Que eu tô pensando aqui no negócio. Eu quero só ver de novo como é que você introduz o regulador na teoria. Você coloca ele dentro de um termo cinético, né, quadrático, e só subtrai isso? É o delta SK ali, né? Esse cara aqui. Aham. É porque, sei lá, isso é meio, parece pra mim meio arbitrário, né? Tipo, por que eu não posso, sei lá, multiplicar o regulador? Não sei se estou perdendo algum conceito físico importante aí. Não entendi Porque essa você pergunta. tá só Como assim subtraindo? multiplicar? Não sei se Então, é arbitrário. É arbitrário. É arbitrário. Tanto a forma quanto o jeito que eu tô introduzindo ele, né? Sim, você está fazendo uma deformação em alta energia e o grupo de renormalização ou a física não pode depender dessa deformação. Aham. Então você pode deformar do jeito que você quiser. Entendi. Exato. Não, mas olha só, isso que o Olha falou é um ponto importante. Mas você pode deformar no final, realmente seus parâmetros físicos não podem depender do jeito que você utiliza o grupo de normalização, né? Mas para você chegar na equação de Wetterich daquele jeito, o teu cutoff tem que ser dessa forma. Se você bota... Então, tem que ser cutoff. Tem que ser o cutoff. Tipo, o delta S tem que ser quadrático. Ah, tá, ok. Não, entendeu? Tudo bem. Então, sei lá, se tu bota cúbico, enfim... Não, tudo bem. Não, entendi. Beleza. Se você bota cúbico, você fez merda e você vai ter que fazer a redefinição de campos para jogar essa culpa no campo quadrático. Exato. E aí você tá ferrado mesmo. Não, beleza. Você fez introduziu esse regulador no seu de pinhos também, não fez? Fiz. Eu utilizei o mesmo regulador. Mas aí você só usou um campo, você usou todos os campos, você fez um regulador para cada? Tem um campo dos pisos e tem mais algum outro campo na sua teoria? Volta lá, eu não vi. Não, só tem os dois campos lá. Ah, tá. Tá aqui. Cadê? Eu só tenho pi, né? Não, beleza então. Tem os dois. Pode botar lá na função beta de lambda F4? Você... Posso. Acho que é pra esquerda, sei lá. Do outro lado. Vale lembrar que, tipo, esses resultados aqui, eles são bem conhecidos, tá, gente? Então, isso que eu tava meio não entendendo, porque se você faz a conta com cutoff em lambda F4, tudo bem, você vai pegar esse primeiro termo e o segundo termo, mas o segundo termo não vai ter essa emitida que está aparecendo no grupo de renormalização FGLG aí. E se você faz com dimensão, regulação dimensional, nunca vai aparecer essa regularização da massa. Você tá, beleza. Aí a questão é pensar como a gente sabe qual que é o resultado correto, entendeu? Porque a física não pode depender do processo de regularização. De como se regulariza. Diferentes séries geram o mesmo resultado. Então, eu posso ter dois regularizadores diferentes que vão gerar a ordem em termos diferentes e no final tudo dá certo. Eu concordo. E a resposta para a sua pergunta, eu não sei, porque eu não cheguei a fazer as contas desse lado aqui direito totalmente abertas. Entendeu? Não sei dizer. É muito estranho. O cutoff é porque o problema todo pelo menos que eu tenho com essa aplicação de renormalização é que o cutoff é muito útil para você entender como física nova afeta a sua teoria.
Então, se você adiciona uma partícula pesada, você vai ver exatamente como ela vai afetar cada acoplamento da sua teoria. Mas, ao mesmo tempo, se você tem um sistema com simetria de gauge, você não pode usar cutoff, por exemplo. Ou se você usa, você vai ter uma torre de operadores que quebram um gauge que você vai ter que introduzir. Sim. E se você não usa cutoff, você não consegue aplicar a FRG desse jeito. Isso é muito estranho. Isso é estranho. Enfim, FRG, eu já tive várias discussões com alguns amigos meus. Com alguns amigos não, né? Em específico um, sobre FRG. E é isso, cara. FRG é um método não perturbativo. Como todos os métodos não perturbativos são questionáveis. Né? Tá fora do nosso controle. A gente tem uma definição de uma teoria quântica de campos não perturbativa. A gente tem a rede. Exatamente. Então, e dá para comparar com a rede. Dá. E se você compara com a rede, acho difícil bater FRG, sinceramente. Apesar que em 4 dimensões é difícil, porque em 4 dimensões já tem um problema que ninguém sabe nem se a teoria é trivial ou não, porque o running é muito difícil fazer na rede. Sim. Mas em 4 dimensões é para bater. Esse seu comentário é importante, né? É um dos comentários que me motiva a estudar essa parada. Tipo, eu posso chegar a lugar nenhum, tá ligado? Mas, enfim, é bem complexo mesmo. Eu acho difícil você saber o que é resultado físico e o que não é, quando a tua equação inicial já depende do regulador de algum jeito. Porque é engraçado, porque o FRG, ele depende do regulador, mas ao mesmo tempo ele é invariante por qualquer regulador tipo cutoff. Sim. Então, se você... Essa parada dessa função R, você consegue botar qual que você quiser. Qualquer uma. Mas se você não botar a função R e regularizar de outra maneira, fudeu. Sim. É muito estranho. Exatamente. Eu posso perder muito tempo, como não, né? Vamos ver o que vai acontecer. A minha ideia é aplicar isso em QCD, né? Vamos ver. Sim. Aí QCD que tem um problema que cutoff quebra O gauge, quebra gauge. Aí eu não sei como o pessoal trabalha, porque normalmente se você quebra gauge, tudo bem, porque você ainda tem a identidade de word e você sabe os operadores que você tem que botar para restaurar a simetria ordem a ordem. Só que como você está fazendo não perturbativo, só que na verdade não é totalmente não perturbativo, porque você vai ter que truncar uma hora a tua conta. Você vai fazer no computador. Sim. Não tem como restaurar a simetria de maneira consistente, eu acho. É bem não trivial. Sim. Eu vejo a galera usando muito, muito, muito isso em Quantum Gravity, né? Também. Mas não comento nada sobre. Vejo também a galera usando isso em matéria condensada também. Em matéria condensada é bem mais fácil. Talvez. Normalmente tudo lá é lambda Φ4, ou você consegue botar alguns operadores não renormalizáveis e você descreve seu modelo lá. É bem mais... não é tão intrinsecamente problemático como gravidade e QCD. Sei dizer ainda, mas... Enfim. Bom, seria isso, basicamente. Vamos ver o que eu vou conseguir encontrar. Alguma coisa tem que ter aí. Sim, também acho. Existe uma galera que... Ô, João, se quiser parar de gravar, tranquilo. Existe uma galera que estuda, sei lá, você chuta um regulador qualquer que faz exatamente o que você falou, né? Que tem a propriedade de cutoff e vê o que vai acontecer com a equação de Wetterick, né? Mas geralmente são esses aí. E, enfim. O problema que eu tenho é que os outros tipos de regulação são muito não triviais de você implementar. Então, tipo, o Pauli Vilas, você adiciona partícula no UV e vai tirando e bota a estatística negativa. Quando você faz de regularização dimensional, você meio que está regularizando a soma de todos os seus modos de seu campo. Sim. Então, você não consegue, ao mesmo tempo, separar os modos do seu campo. Então, você não consegue fazer, ao mesmo tempo, essa visão wilsoniana com uma regularização dimensional.
Por isso que em regulação dimensional, por exemplo, mistura a divergência entre infravermelha e ultravioleta. Porque não dá para separar. Tá, entendi. Tá bom. O João, se tu puder parar de gravar aí, que eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica aqui agora. Sei lá, Tá bom, tá bom, vou parar aqui agora, Rodolfo. problema. Já que você tocou